microfone e a gente dá início, então, à transmissão, à aula inaugural do nosso período letivo excepcional, que já iniciou agora em setembro. A gente quer dar as boas-vindas aos nossos convidados, às nossas convidadas, também dar as boas-vindas aos nossos calouros, aos nossos estudantes e também aos alunos que estão nesse período letivo excepcional, cumprindo com uma carga horária que foi criada, pensada justamente para atender essa necessidade daqueles e daquelas que estejam, porventura, em vias de se formar. Então, é um prazer enorme receber a todas e todos nesse dia, né, junto da comemoração dos 100 anos da nossa universidade, né, um lugar do qual nós estamos todos muito orgulhosos de pertencermos, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esses 100 anos estão sendo muito bem comemorados e o IFIX hoje entra junto com essa aula inaugural, em homenagem aos 100 anos do nosso querido Celso Furtado, aos 100 anos dessa universidade. Eu quero agradecer a todo o Departamento de Ciência Política do IFIX, que foi quem organizou essa mesa. É importante lembrarmos a importância desse autor, desse brasileiro, que se dedicou a sua vida inteira ao trabalho em prol de um pensamento que fosse voltado para as causas sociais. Formou-se no Rio de Janeiro, na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, na época, que depois veio se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1944, e depois foi com bolsa estudar economia. E é um pensador importante para uma linha que é chamada estruturalista e também desenvolvimentista, né? Ajudou a criar o SUDENE, entre outras grandes contribuições, né, no campo também das políticas públicas. O seu livro, Formação Econômica do Brasil, é um clássico, é considerado um dos livros mais lidos de economia sobre o Brasil. Então, é um enorme prazer ter esses especialistas todos aqui. Vamos dar início à nossa transmissão. Eu gostaria de pedir à diretora do Colégio de Altos Estudos da UFRJ, a professora Ana Célia Castro, que faça as suas considerações iniciais. A professora Ana Célia é professora titular do Instituto de Economia da UFRJ, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, e diretora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado na USP e na Universidade de Califórnia, Berkeley. Então, prazer, Ana Célia. Eu passo, então, agora a palavra para você. Desculpem. Queria, então, agradecer ao Departamento de Ciência Política por essa oportunidade, né? Não só de homenagear o grande brasileiro que é Celso Furtado, e também essa oportunidade única de o que me foi pedido, né? De explicar um pouco o programa de cátedras. Eu acho que nós queríamos todos, no programa de políticas públicas, no INCT de políticas públicas, realizar uma homenagem, fazer um seminário, e esse convite veio de encontro aos nossos desejos, né, dessa grande homenagem ao Celso Furtado nos 100 anos, no seu centenário. Então, eu queria falar do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, né, que eu estou dirigindo no momento, né? Esse colégio ele foi pensado para ser exatamente um espaço interdisciplinar de grande integração transversal da universidade, né? E quando nós fizemos as comemorações dos 15 anos, ele foi criado em 7 de setembro de 2006, quando fizemos as comemorações dos 15 anos, no ano que antecedeu o centenário da UFRJ, vieram falar, então, os outros diretores que me antecederam. E aí, um dos diretores, que, na realidade, o primeiro diretor do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, professor Adilson, ele se referiu ao programa de cátedras que o Aloysio Teixeira tinha vontade de implementar no Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Isso
não tinha sido possível, eu achei aquela ideia absolutamente genial, achei que era um momento, e então lançamos o programa de cátedras em dezembro de 2019. Né? E esse programa ele tinha assim vários objetivos, né? Ele é um conjunto de atividades. Eu destacaria então as 3 principais atividades. Os titulares das cátedras, eles em primeiro lugar organizam a rede de pesquisa da sua temática, em segundo lugar estruturam e oferecem uma disciplina no âmbito da sua cátedra, e em terceiro lugar pensam aquilo que seriam propostas para o Brasil, ou seja, pensam o futuro. Né? Então, essa era as 3 principais atribuições dos catedráticos, dos titulares das cátedras. Né? E aí, então, fizemos um edital, nomeamos uma comissão muito de alto renome e tudo mais, e essas cátedras foram escolhidas mais ou menos em janeiro. Eram 12 cátedras, são 12 cátedras, né? Que têm essas atribuições. E as cátedras, na realidade, se organizaram em torno a grandes temas. Né? Nós tínhamos 2 cátedras em torno da questão da sustentabilidade, a cátedra de sustentabilidade e a cátedra de energia, em torno da Agenda 2030, 2 cátedras em torno das questões de desigualdade, né? a cátedra Hélio Jaguaribe e a cátedra Josué de Castro e Juarez Brandão Lopes, né? A cátedra de Política Econômica, que é a cátedra Celso Furtado, e a cátedra de Democracia, Hélio Jaguaribe, além de 4 cátedras orientadas para as discussões do futuro da medicina. Né? Então, eu queria apenas ressaltar, para concluir, 2 questões que me parecem relevantes no programa de cátedras. Né? O primeiro é essa ideia de que há uma crise muito grande nos think tanks, uma crise muito grande nessas estruturas, nesses institutos que pensam, né, as grandes questões societais, porque você tem uma mudança radical tecnológica, você tem um poder enorme das mídias e você tem um desmonte de políticas e instituições consolidadas que vem sendo legitimado por novas coalizões de poder, novas coalizões políticas, que eram impensáveis no passado recente. E o segundo tema é o tema do futuro, né? O pensamento sobre o futuro. Existem vários institutos de futuro no mundo e o grande desejo do Colégio Brasileiro de Altos Estudos é criar um instituto de futuro, né? Um instituto de futuro que pense, então, 2 questões. O que será o amanhã e que amanhãs desejáveis nós queremos para esse amanhã. Então, essa é a proposta. Eu poderia aqui falar das várias cátedras, só nomeá-las, mas eu acho que não vale a pena, porque a gente atrasou para o início, então é melhor a gente seguir adiante. Nós temos muitas coisas maravilhosas para ouvir aqui da Rosa e do Paulo. Então, eu acho que é o momento deles falarem. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana Célia. Interessantíssimo as propostas da cátedra, todas elas. Tenho certeza que todos ficaram muito empolgados, querendo ver, né, esse grande acontecimento, o sonho do Aloísio, né, como foi falado, o nosso querido reitor. Já falecido, mas, enfim, que deixa lembranças e saudades. Vou passar para a jornalista Rosa Freire de Aguiar. Ela é jornalista, tradutora, foi correspondente em Paris das revistas Manchete, Isto É. Em mais de 20 anos de atividade, verteu de mais de 60 títulos nas áreas de literatura e ciências humanas, além do francês, idioma do qual transpôs para o português, entre outros, Céline, Orsena, Lévi-Strauss, Debré e Balzac, traduz do espanhol e do italiano, línguas que também aperfeiçoou durante os anos de jornalismo na Europa. Entre os prêmios que recebeu estão da União Latina de Tradução Científica e Técnica, por Universo, os Deuses, os Homens, de Jean-Pierre Vernant, e o Jabuti, pela tradução de A Elegância do Ouriço, de Muriel Barbery. É diretora, né, da coleção de arquivos Celso Furtado e organizadora do Diários Intermitentes, 1937-2002, de Celso Furtado. É um prazer e uma honra tê-la conosco, Rosa. Agora a palavra está com você. Muito obrigada.
Obrigada, Suzana. Boa noite a todos. Eu digo boa noite porque eu estou aqui na França. Aqui já são 8h30. Muito obrigada, Paulo. Muito prazer em revê-lo. Agradeço muito a Beatriz e a Mônica e a Ingrid, que se interessaram em fazer essa homenagem a Celso nessa aula inaugural do IFIX lá em São Francisco, como a gente dizia. A aula sobre um ex-aluno, né, da Federal, né, que Celso fez direito ali, na Praça da República, ali no Campo Santana, né, como ele dizia. Bem, eu não sei bem nem por onde começar. Rapidamente, eu queria, talvez, para quem ainda não sabe bem quem foi Celso, quem não foi, rapidamente, eu queria só dizer o seguinte: Celso é um paraibano de Pombal, ele nasceu, portanto, em 1920, teve uma carreira de homem público, de homem de reflexão, foi ministro 2 vezes, trabalhou muitos anos na América Latina, durante os 10 anos ele trabalhou morando no Chile, na Venezuela, no México, sempre para a CEPAL. Depois ele teve uma carreira longa de acadêmico, de professor aqui na Europa e nos Estados Unidos, quando ele foi cassado em 1964, pelo golpe militar de 64. Essas são, digamos, umas pinceladas rápidas de Celso. O que eu queria aqui, rapidamente, eu vou chegar aos arquivos, aos arquivos dele, aos livros que eu já publiquei sobre ele. Eu queria só rapidamente fazer aqui uma consideração sobre o que eu acho que foram, digamos, os aportes de Celso à teoria econômica, à economia política, mas também à questão regional, digamos, basicamente, como é que eu posso dizer, a teorização do subdesenvolvimento, né? E eu chamo a atenção para esse detalhe que eu acabei de dizer, porque ele não se dizia um teórico do desenvolvimento, ele dizia que quem precisava de teorização era o subdesenvolvimento, muito mais do que o desenvolvimento. Então, o que eu acho que, digamos, se há algumas contribuições que eu não sou economista de formação, vivi ao lado de mas, enfim, não sou economista. O que eu vejo mais ou menos como uns 4 eixos de contribuições grandes de Celso, as 4 vertentes, digamos, que a mim me chamam mais a atenção, eu gostaria rapidamente de passar por alto, assim, por elas, e depois voltar, então, ao trabalho de recuperação de memória e de arquivos e tal. Eu acho que o primeiro é essa mesmo, quer dizer, Celso foi um teórico do subdesenvolvimento. Eu acho que essa problemática é, digamos, o fulcro da obra dele. Ele, aliás, diz que se ele tivesse que, em alguma entrevista, ele diz que se ele tivesse que isolar, digamos, uma ideia sintetizadora das reflexões dele, seria realmente essa dicotomia, toda a teorização que ele fez sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Bem, eu acho que a grande contribuição dele foi perceber que o subdesenvolvimento não era uma fase, digamos assim, pela qual tivessem passado outros países já desenvolvidos, mas que era um processo específico, resultante de estruturas específicas e que, portanto, precisava de uma, como é que eu posso dizer, de uma interpretação autônoma e só dele, né? só do subdesenvolvimento. A partir daí, eu acho que a grande obra teórica de Celso está em 2 livros, um chamado Teoria Política do Desenvolvimento Econômico, que ele escreveu nos anos 60, e um outro que ele escreveu uns 10 anos depois, chamado Breve Introdução ao Desenvolvimento. Eu acho que o primeiro livro ele tinha um carinho especial pela teoria política do desenvolvimento econômico, e ele sempre dizia em entrevistas, em conversas, que era o maior esforço intelectual teórico que ele fez está exatamente nesse livro sobre a teoria política do desenvolvimento. Outra vertente que eu passaria assim rapidamente, falar umas palavras, é que Celso foi um economista, mas ele começou, digamos, pelo direito. Ele primeiro fez direito, ele se formou em 44, ele foi para a guerra no final de 44, voltou em 45, quando voltou a paz, e aí então é que ele foi estudar a economia de uma forma sistemática. Ele já foi fazer o doutorado dele em economia aqui na França. Ele veio para a França, fez o doutorado dele aqui na Universidade de Paris I, hoje em dia, a Universidade da Sorbonne,
E aí, de fato, ele começou a estudar a economia como tal, quer dizer, a economia, ele estudando só economia. Mas ele nunca abandonou, o que eu acho que é uma peculiaridade dele, ele nunca abandonou uma espécie de um quadro teórico e prático muito amplo. Quer dizer, Celso tinha uma cabeça muito multidisciplinar. Quer dizer, uma das primeiras disciplinas com as quais ele, enfim, com as quais ele travou relações junto com a economia foi, evidentemente, a história. Quer dizer, eu acho que o grande livro de Celso, que é a Formação Econômica do Brasil, no fundo é como é que eu posso dizer, um diálogo entre a economia e a história. Em outras palavras, ele, a partir da história, ele explica um problema econômico, quer dizer, dando a contextualização histórica, e, no fundo, a Formação Econômica do Brasil é essa aliança entre a história e a economia, que, aliás, vai caracterizar, se eu bem me lembro, mas eu estou com dois economistas aqui muito competentes, Ana Célia e Paulo, eles certamente sabem isso 1000 vezes melhor do que eu sabem, eu estou apenas discorrendo sobre o assunto, que é mais ou menos o que fixou a escola da CEPAL, do estruturalismo, era essa ideia mesmo de juntar a história e a economia. E Celso, de certa forma, sempre fez isso. Quer dizer, ele fez, depois da formação econômica do Brasil, uns anos depois, ele escreveu outro livro chamado, o primeiro título foi Formação Econômica da América Latina. Ele mais ou menos transpôs o mesmo, digamos, o mesmo marco teórico, a mesma interação com a história para explicar a história econômica da América Latina. Depois esse livro trocou de nome, hoje em dia ele se chama Economia Latino-Americana, é um cinquentão, ele fez 50 anos, ele é de 69, ano passado ele fez 50 anos, e eu editei uma edição comemorativa especial desse livro, que saiu no final do ano passado. Bom, rapidamente, eu acho também que Celso, de certa forma, foi também recorrendo à história que ele tentou uma outra vertente, e esta será a última, da cultura. Quer dizer, Celso tem textos a partir dos anos, já meados dos anos 70, que colocam a cultura como, digamos, o tema cultural, a dimensão cultural do desenvolvimento e do subdesenvolvimento foi sempre que algo interessou muito Celso. E ele, nos anos 80, ele, antes de ser ministro da Cultura, ele foi ministro da Cultura de 86 a 88, antes de ser ministro da Cultura, ele escreveu para um encontro de secretários da Cultura no Brasil, já Tancredo era governador de Minas, lá para 84, por aí, ele escreveu 2 textos que, vistos à distância, não só por mim, mas por gente que está estudando, que está mergulhada em estudos culturais, como textos que, de certa forma, tentam explicar a formação cultural do Brasil. Óbvio que ele vê isso de uma forma um pouco distante, quer dizer, sempre com a vertente economia no meio. Mas o que eu quero dizer é que a cabeça de Celso, o pensamento dele foi abarcando outras dimensões, e entre elas a dimensão social, evidentemente, depois a dimensão ambiental. Há pouco tempo a gente estava falando aqui com a Suzana isso, de fato, já em meados dos anos 70, num livrinho chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico, Celso engloba essa dimensão ambiental, do custo, digamos, ecológico e ambiental do desenvolvimento. É um livro muito crítico e muito de revisão das próprias ideias dele. E depois a dimensão cultural. Ora, quando ele foi ministro da Cultura, era quase que uma espécie de um ponto de chegada. O ponto de partida tinha sido já os primeiros livros que ele fez nos anos 70, por aí, colocando sempre a dimensão cultural e a importância de estudar o mimetismo cultural que nós temos, nós, países subdesenvolvidos, enfim, toda essa teorização sobre a cultura. E não à toa, eu acho que hoje Celso está lendo, eu vejo um pouco por gente que me contacta, Celso está lendo muito, está sendo muito lido por pessoas que fazem estudos culturais. Na época que ele morreu em 2004, lá se vão 16 anos que Celso morreu, e naquela época ainda não havia estudos culturais bem delineados na universidade. Hoje em dia há vários cursos em que se dá essa dimensão do estudo cultural sobre o Brasil e sobre outras partes do mundo. Então, o Celso, curiosamente, está sendo lido hoje em dia além de estudantes de economia, de formação econômica do Brasil, tudo isso, também por quem está dedicado aos estudos culturais.
Bem, rapidamente, de novo, eu queria dizer o que eu fiz desde que ele faleceu. Eu sou herdeira dos arquivos dele, e eu achei que eu tinha que transmitir, o meu interesse era esse, era transmitir, digamos, como é que eu posso dizer, essa herança, né, que me coube, essa herança intelectual que me coube, para as novas gerações. Essa foi mais ou menos a ideia que me moveu, que me move, aliás, até hoje. E, basicamente, o que eu fiz? Eu reeditei alguns livros de Celso que eu julgava mais importantes e mais pertinentes com a atualidade, porque ele escreveu muito. Celso tem uns 30 livros publicados, sem sombra de dúvida, alguns que eram do seu tempo, quer dizer, não posso dizer que envelheceram, mas não têm a mesma atualidade que outros. Tem uns que têm muita atualidade até hoje em dia. Então, eu reeditei esses livros com novas edições, fiz o que a gente chama de edição definitiva, que é quando você coteja o original com a que já existe para ver se corrigir os erros, os lapsos, etc. Depois disso, eu fiz uma coleção chamada Arquivo Celso Furtado, a que a Suzana se referiu. É uma coleção que eu fiz trabalhando em cima dos arquivos dele direto. Eu fiz 6 títulos, são livros temáticos. Eu, particularmente, gosto muito do ensaio sobre a cultura, que eu fiz lá para 2012, eu tenho a impressão, que eu reuni todos os arquivos de Celso, todos os textos dele, uma boa parte de textos dele sobre a cultura. Depois eu fiz também um sobre o Plano Trienal, fiz uma Venezuela, fiz sobre, enfim, sobre os cursos que ele dava de desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos, e fiz um último chamado Anos de Formação, há uns 2, 3 anos, em que eu pego, digamos, artigos de Celso, que a meu ver, é muito interessante, porque tem os arquivos dele e os textos dele de primeira juventude, ele com 18 anos, 19, 20, no Rio de Janeiro, onde ele chega em 39, 40, para fazer a faculdade de Direito, exatamente, e ele se torna jornalista. Ele é jornalista numa revista, um news magazine, um pré-cruzeiro, que por sua vez é uma pré-manchete, bom, enfim. Eu reuni tudo isso. Bom, depois eu parei com isso e agora então eu chego aos diários, tendo em vista já o centenário de Celso em 2020, eu propus à editora, a Companhia das Letras, de reunir os diários dele. Eu não conhecia os diários, ou melhor, eu conhecia 2 ou 3 cadernos dele de diários, inclusive os diários da época da guerra, que eu tinha publicado até parcialmente. Mas eu fui vendo nos arquivos dele, lendo aqui, lendo acolá, e percebi que havia bem uns 50 cadernos em que ele tomava notas regulares. Não era todo dia, longe disso, não era nem toda semana, nem todo mês. Há momentos em que se passam 3, 4, 5 anos sem que Celso anote nada com cara, digamos, de diário. Eu diria que ele recorria aos diários em situações muito especiais. Quer dizer, e esses cadernos, uma outra curiosidade, nenhum deles está repleto. São cadernos grandes, menores, pequenos, comprados nas papelarias do mundo afora, ou nas de Copacabana, ou aqui em Paris, mas nenhum deles está todo preenchido. De modo geral, ele preenchia umas 15, 20, 40, 50 páginas e depois passava para outro. Ou ele esquecia, ou não sabia mais onde guardou, ou ia viajar e comprava outro, bom, enfim. Várias vezes a gente teve que comprar caderno, eu estava com ele viajando, a gente ia comprar caderno em umas papelarias pelo mundo afora, enfim. Lembro uma vez em Ulaanbaatar, na Mongólia, a gente comprando caderno, mas enfim, isso são outras histórias. Bom, então, nesses diários, o que tem nesses diários? Quando é que ele escrevia? Primeiro, ele escrevia quando ele imaginava que ele estava testemunhando uma situação, um diálogo importante. Celso tinha essa noção um pouco de que, como é que eu posso dizer, essa dimensão histórica de um momento, de um diálogo, de um encontro, que era um momento importante para a vida dele e para a história do país, do momento, do partido onde ele estava, do cargo que ele exercia. Mas, enfim, eram momentos que ele achava que valiam a pena ser anotados e fazer uma reflexão sobre esses momentos. Um deles, por exemplo, é quando houve as negociações do Brasil com a FMI,
Em aqueles momentos, ele encontrou algumas pessoas, um encontro dele, por exemplo, com Henry Kissinger. O Kissinger já tinha passado, digamos, a fase pior da negociação, mas não aquela aqui dos anos 80, que o Paulo conhece muito bem, em que Celso pensava que a solução melhor era realmente o Brasil pedir uma moratória, fazer uma moratória. Então, tem momentos ali que ele presenciou, por exemplo, os anos de redemocratização, 82, 3, 4, em que ele volta para o Brasil e ele se liga a um partido político, que era o PMDB, na época presidido pelo Ulisses Guimarães, e ele, então, digamos, é uma testemunha de vários encontros e várias reuniões e várias conversas com os atores, digamos, políticos daquele momento. Então, ali tem muita anotação de diário. Outro momento é de tensão. Você sente que há uma espécie de uma tensão interior em que ele está em situações difíceis, ou na aprovação de uma lei, de um projeto de lei, ou ele vai conversar com alguém na universidade, começar um curso novo. São momentos de tensão, ou no momento do exílio, em que ele sai, ele é posto para fora, ele, todo mundo que estava trabalhando, enfim, pelo país, eles são todos caçados, ou todos, enfim, em 64, ele está na primeira lista dos caçados, e ele, de repente, vê todo o projeto da Sudene, que ele tinha idealizado, que ele tinha levado adiante por 5, 6 anos, tudo aquilo ruir. Quer dizer, é um momento de muita tensão, ele sabe que ele vai ter que sair do país, ele sabe que ele vai ter que procurar uma vida nova, uma profissão nova, mudar, refazer inteira a vida, a partir do zero, e é um momento de muita tensão, tem muitas notas nesse diário. Tem um outro momento também que é mais leve, digamos, que são as viagens curiosas, viagem aos países mais exóticos, digamos, nos anos 70, 80, a ida mesmo à China, a nossa primeira ida à China, final dos anos 70, nós ficamos andando quase 1 mês e meio pela China, enfim, era uma outra China completamente, não tinha nada a ver com a que viria depois, ou na Mongólia, ou na Etiópia, quer dizer, países, digamos, em que ele presenciou curiosidades, tudo isso estava nos diários. Agora, o que a gente encontra, então, nesses diários? Quer dizer, encontra Celso como ator, na hora que ele foi ministro, que ele foi embaixador, que ele foi enfim, diretor de divisão de desenvolvimento da CEPAL, ele agindo sobre a história, sobre o presente, sobre o momento. Ele também como observador, há momentos em que ele apenas observa, basicamente são os momentos do exílio, que ele está aqui como, por exemplo, maio de 68, ele está como observador, ele é um professor da Sorbonne apenas, e ele observa tudo aquilo, e tem muita coisa curiosa nesses diários. Depois, como ele está também, e tem momentos duplos, em que ele é ator e observador, né? E eu acho que é um pouco isso, eu acho que os diários são um reflexo, quer dizer, da vida de alguém que foi durante meio século, digamos a segunda metade do século passado, do século XX, foi ator, foi observador, foi protagonista, foi figurante, mas agiu e pensou o mundo em que lhe coube viver. Eu fiquei um pouco na dúvida de publicar esses diários, porque diário é sempre uma coisa muito delicada quando você vai adentrando os diários de alguém. Eu fui muito pé ante pé, mas eu cheguei à conclusão que valia a pena, exatamente por esse lado de ser um testemunho, digamos, de Celso como intérprete e participante, protagonista da história do Brasil, da história da América Latina, em vários momentos, um pouco da história da Europa também, um pouquinho da história dos Estados Unidos, na segunda metade do século XX. E, finalmente, eu acho que os diários têm uma qualidade literária, têm um estilo literário. Celso é uma pessoa que escrevia muito bem, um estilo seco. Alguém disse uma vez que era um estilo que ele era seco como um cactus, na hora, não à toa, ele é do Nordeste, do sertão, e eles têm um estilo muito bonito, esses diários. Então, eu acho que é um livro que vale a pena quem quiser fazer o primeiro mergulho, digamos, na obra de Celso, no homem, digamos, que ele foi, eu acho que vale a pena começar pelos diários. Finalmente, eu encerro dizendo que o segundo projeto editorial está no prelo e foi, de certa forma, atropelado pela pandemia, são as cartas. É um volume que vai se chamar A Correspondência Intelectual de Celso Furtado. Está pronto o livro, está na editora, e sairá em março do ano que vem. E é um outro muito interessante, é um livro muito interessante, me deu muito prazer fazer. Me interessou basicamente a correspondência intelectual de Celso,
a que ele dialogava com amigos, com políticos, com professores do Brasil e do exterior, tem mais ou menos, eu escolhi, é um mar de cartas. Celso escreveu muito nos anos do exílio, e eu calculei, num cálculo bastante, digamos, modesto, há umas 15 mil cartas escritas e recebidas por Celso, e eu li todas, literalmente todas. Eu brinquei que eu tinha virado cartomante, porque eu lia carta o dia inteiro, eu ficava lendo carta, enfim. Então, essas cartas, o que me interessa são as cartas intelectuais, onde há uma troca de ideias, e eu acho que vai ser um material muito rico para pesquisadores e também, novamente, para dar uma ideia do que se pensava, de como se agia, das dúvidas, dos exílios, dos momentos mais alegres, menos alegres, do Brasil da época dos militares. Está tudo isso lá retratado nas cartas. Entre eles, enfim, entre os brasileiros, enfim, tem vários, tem uns 30, 40 pessoas. Eu destaco, não sei, o Antônio Cândido, o Antônio Calado, o Tiago de Mello, o Fernando Henrique, Francisco Verfort, enfim, o Luciano Martins, é um mundo de gente. Os políticos, obviamente, Hélio Jaguaribe, Florestan Fernandes, enfim, tem grandes correspondências, e depois também os estrangeiros, que eu dividi entre, basicamente, os cepalinos, o pessoal da época da CEPAL, com destaque para o Raul Prebisch, tem uma imensa correspondência com o Raul Prebisch, que é muito bonita, é muito comovente ver os dois em cartas durante 50 anos, e eu destaco também os latino-americanos, os economistas de Cambridge, desculpe, onde há também ali uns economistas muito conhecidos, aquela primeira geração de keynesianos, com quem Celso se correspondeu bastante. Esse livro está pronto, vamos esperar agora o mês de março, e é isso. E o meu interesse é sempre esse, de tentar falar um pouco de Celso para as novas gerações. Se a gente conseguir aqui nesse live, já estou feliz. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Parabéns pelo trabalho de preservação da memória e do trabalho, né, do nosso querido Celso Furtado, que eu tenho certeza que é uma inspiração para muita gente. Os jovens precisam conhecê-lo. Se já não conhece, óbvio. Mas vamos, então, passar a palavra para o professor Paulo Nogueira, economista, foi diretor executivo pelo Brasil no FMI entre 2007 e 2015, vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS, em Xangai, de 2015 a 2017. Foi secretário especial de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento entre 85 e 86, assessor para assuntos de dívida externa do ministro da Fazenda, Gilson Funaro, de 86 a 87, chefiou o Centro de Estudos Monetários e de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, de 1986 a 89, foi pesquisador visitante no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo entre 1996 e 98 e 2002 a 2004. É professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo desde 89 e titular da Cátedra Celso Furtado do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ. É um prazer tê-lo conosco, Paula. Passo a palavra, então, para você. Um abraço. Obrigado, professora. Queria agradecer o convite para vir aqui falar sobre o legado de Celso Furtado e os desafios do Brasil, na companhia da Rosa, que sempre tem coisas muito interessantes a contar sobre a obra do Furtado e a pessoa do Furtado. Esse ano foi um ano com muitas homenagens a Celso Furtado, por causa do centenário de nascimento dele, e essas homenagens são mais do que justas, porque, no meu entender, foi o maior economista brasileiro do século XX. Quem poderia rivalizar com ele como economista? Talvez, eu diria, o Mário Henrique Simonsen. E pode ser interessante começar essa apresentação fazendo o contraste entre os dois. Na época em que eu morava na China, eu fiz uma tentativa não muito bem sucedida de entender a filosofia antiga chinesa nas horas vagas, e uma das poucas coisas que eu consegui reter desse esforço infrutífero foi um princípio do taoísmo, que diz que os conceitos existem como contrastes. Então, fazer o contraste, às vezes, é bastante iluminador, e é o que eu vou tentar, comparando inicialmente o Furtado ao Simonsen, né? O Furtado, como a Rosa já disse, estudou e ensinou na França,
e passou também por Cambridge, na Inglaterra, né? Escola que foi fortemente marcada por Keynes e pela primeira geração de keynesianos, entre eles Caldor, John Robinson. E o Furtado foi também muito influenciado pelo Prebisch, que foi o grande líder da primeira geração de keynesianos da América Latina, né? Então, a formação do Celso traz fortes influências europeias, né? Já o Mário Henrique Simonsen, embora nunca tenha estudado fora do Brasil, ele tinha suas raízes ancoradas na economia tal como praticada e ensinada nos Estados Unidos. Em uma frase, o Simonsen praticava economics, economia, e o Celso Furtado, political economy, economia política. Aliás, o doutorado dele em Paris é um doutorado em economia política, né? E ele tem uma frase que eu gosto de citar muito, o Celso, né? Que é que ele nunca havia sido apresentado um problema econômico que não fosse, ao mesmo tempo, um problema político, né? Dessa diferença inicial entre o Simonsen e o Furtado derivam diferenças importantes de método, eu queria frisar. O Simonsen recorria com frequência à economia matemática e à econometria, seguindo a tendência das universidades norte-americanas. Já no Furtado, não aparecem equações e modelos. Posso estar enganado, a Rosa que me corrija, mas eu não me recordo de ter sequer encontrado uma equação, a mais mísera que fosse, na obra do Celso Furtado. Nesse ponto, como em muitos outros, o Celso seguia a tradição de Keynes e dos keynesianos, que eram mais reticentes em relação à utilidade ou confiabilidade dos modelos econômicos e da econometria. Aliás, abrindo um breve parêntese aqui, eu até voltei, dei uma folheada de novo na teoria geral do Keynes, e uma coisa que salta aos olhos é o baixo grau de formalização matemática da teoria geral. E, na verdade, o Keynes se mostrava bastante cético também em relação à econometria, que dava, na época, os seus primeiros passos, na década de 30, né? E é muito interessante a controvérsia do Keynes com Tinbergen, pioneiro em econometria, que é um exemplo muito interessante do ceticismo do Keynes em relação à econometria, que merece ser lida. Esse ceticismo persistiu na primeira geração de economistas keynesianos, e John Robinson, que foi uma forte influência sobre o Celso Furtado, como ele reconhecia, costumava lamentar que a economia havia se transformado num ramo não muito sofisticado da matemática aplicada. Mas, fechando esse parênteses sobre Keynes e keynesianos, e voltando aqui ao Celso Furtado, eu diria que, sendo não matemática, a economia de Celso Furtado não deixava, porém, de ser analítica. Ao contrário, um dos pontos fortes do Celso Furtado é a extraordinária capacidade de abstração que aparece na sua obra. Por exemplo, o famoso livro Formação Econômica do Brasil, que a Rosa já mencionou, obra que marcou época no estudo da história econômica brasileira, não é, na verdade, um livro de história econômica, mas antes um livro de economia histórica, no estilo da Historical Economics do Charles Kindleberger, né? Vocês sabem que houve até tentativas, não sei se muito bem sucedidas, de formalizar matematicamente a análise de diversos capítulos da obra do Furtado. A dificuldade de fazer essa formalização, no meu entender, deriva talvez de que a matemática não consiga realmente dar conta da análise de processos históricos com todas as suas complexidades e sutilezas, né? Como disse muito bem a Rosa, a cabeça do Celso era uma cabeça eminentemente multidisciplinar, né? E esse é um traço muito importante do Celso como pensador, né? Há um traço comum entre o Furtado e o Simonsen que eu acho que merece ser destacado. Ambos tendiam a um certo ecletismo e nenhum dos dois era dado a posições extremas. O Simonsen estava mais próximo do que nos Estados Unidos se chama, às vezes, de soft water economics, economia de água salgada, tal como ensinado em Harvard, MIT e outras universidades situadas na costa leste dos Estados Unidos. Mais próximo da freshwater, da saltwater economics, estava o Simonsen, do que da freshwater economics, economia de água doce, ensinada em Chicago e outras universidades situadas à beira dos grandes lagos, daí a expressão água doce. Ou seja, o Simonsen não era um ultraliberal,
era um liberal moderado e eclético que incorporava elementos da tradição keynesiana e reconhecia a importância da intervenção estatal na economia. Aliás, deixa eu abrir aqui um segundo parêntese pequeno. São muito poucos os ultraliberais, os liberais extremados no Brasil. Um deles acabou sendo guindado à condição de ministro da Economia no atual governo, que é o Paulo Guedes. E eu queria contar um pequeno diálogo que eu tive com o Paulo Guedes há muito tempo atrás, que é sintomático da relação de certos brasileiros com o Furtado. Foi a única vez em que eu conversei mais longamente com o Paulo Guedes, isso foi por volta do início dos anos 80, quando há poucos anos antes ele havia retornado da Universidade de Chicago, onde havia estudado sob influência do Friedman e seus discípulos, o Milton Friedman, né? E o Guedes, nós tínhamos ido, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, e nós tínhamos ido a um encontro nacional anual das escolas de pós-graduação em economia, ANPEC, que tinha sido naquele ano, se não me falha a memória, em Belém ou uma outra capital do Norte e Nordeste. E o Paulo Guedes fez parte de uma mesa com a Conceição Tavares. A Conceição aplicou ao Guedes aquela verve massacrante que ela costumava aplicar, e com certa violência, e massacrou o pobre coitado, né? Quando por acaso, eu voltei para o Rio de Janeiro no mesmo avião que o Paulo Guedes e vim sentado ao lado dele numa longa viagem de avião. E foi aí que conversamos pela única vez longamente. E o Paulo Guedes estava profundamente ferido com o debate com a Conceição, muito machucado com a humilhação que ele tinha sofrido nas mãos terríveis da Conceição. E, em certo momento, ele me disse uma frase que eu guardei muito antes dele se tornar ministro da Economia, porque eu achei sintomática do estado de espírito de certo brasileiro. Ele disse assim para mim, a respeito da Conceição e outros: Paulo, eu também pensava, como a Conceição, antes de ir para estudar em Chicago, que o Celso Furtado era importante. Eu fui lá, fiz meus estudos em Chicago e percebi que o Celso Furtado não é importante. Você vê como é que é o processo de colonização mental do estudante brasileiro nas universidades americanas, principalmente, também europeias, mas principalmente americanas, né? Então, eu contei esse diálogo com o Paulo Guedes, agora que ele se tornou uma figura tão importante, não só porque ele se tornou uma figura importante, mas também ele é sintomático da maneira como os brasileiros lidam com seus valores, inclusive intelectuais, né? Mas voltando aqui, fechando esse parênteses, voltando à comparação com Simonsen, eu disse que o Simonsen não era um extremista no campo liberal. Furtado não era também um extremista. Ele, por exemplo, é bom que se lembre, não era marxista, ainda que tenha sido influenciado por Marx e por pensadores marxistas. Ele deixou isso bem claro em entrevista que ele deu a Rosa Maria Vieira, que a Rosa certamente conhece, publicada pelo CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, na qual ele recapitulou a sua formação intelectual, discutiu os pensadores, economistas e outros com quem ele aprendeu. E nessa entrevista, o Furtado diz o seguinte: todos os que estudaram a sociedade moderna foram influenciados por Marx. Aí eu vou ler o que ele diz. Entretanto, abre aspas, o marxismo nunca me seduziu propriamente como uma doutrina. A grande sedução do marxismo estava na sua macroeconomia, que era pioneira, diz o Celso, poder olhar a sociedade como um todo. Mas quando eu cheguei a ela, já tinha passado por Keynes, cuja macroeconomia era mais sofisticada, fecha aspas. Portanto, tanto o Furtado como o Simon se situam nessa vasta área intermediária entre ultraliberalismo e marxismo, né? Ainda que em campos opostos dos pontos de vista doutrinário e político, né? O Furtado, digamos, era de centro-esquerda, né? O Simonsen, era de centro-direita, né? A grande diferença entre os dois, no meu entender, porém, é outra. Aqui é o ponto que eu queria frisar. O Simonsen, que eu conheci também, era de uma inteligência fora do comum, mas faltava a ele, no meu modo de ver, um atributo que sobra em Furtado: criatividade. Simonsen foi primordialmente um divulgador da economia ensinada nos Estados Unidos,
que ele aplicava com maestria à discussão dos problemas brasileiros. Já o Furtado é essencialmente um pensador original, com contribuições à teoria e à história do desenvolvimento econômico que marcaram época. Aliás, melhor dizer, como disse a Rosa, a teoria do subdesenvolvimento econômico, essas contribuições do Celso marcaram época, não só no Brasil, mas no resto da América Latina e em outros países, os países desenvolvidos também. Por isso mesmo, Simonsen é praticamente conhecido só no Brasil, enquanto que a obra de Furtado virou referência internacional, né? Não por acaso, o Celso atribuía papel central na atividade científica a qualidades normalmente associadas à arte ou à atividade política, e nem sempre lembradas por estudiosos de metodologia da ciência. Essas qualidades que o Celso sempre lembrava eram duas: imaginação e coragem. Vejam bem, imaginação e coragem. Aliás, a Rosa frisou com razão que o Celso escrevia muito bem, né? Tinha um estilo literário, né? O Goudin, o Eugênio Goudin, que é a geração anterior de liberais, anterior ao Simonsen, de liberais brasileiros, dizia a respeito do Celso que ele era um sujeito muito criativo, muito imaginativo, mas que seria melhor que ele seguisse a carreira literária, porque para a economia ele não dava. Essa era a opinião do Eugênio Goudin, que é digamos, o avô do liberalismo brasileiro, né? Felizmente, o Celso Furtado não seguiu esse caminho e aplicou essas virtudes, imaginação e coragem, à sua atividade científica também, né? Ele dizia que esses dois ingredientes, imaginação e coragem, têm que ser combinados na busca do incerto. E acrescentava uma frase interessante que eu queria citar do Celso: com distanciamento em relação à academia, essa frase do Furtado, ela marca uma característica dele, que é um certo distanciamento em relação à academia, que costuma caracterizar as mentes realmente criadoras. Ele dizia o seguinte: a ciência, aspas, né, é construída por aqueles que são capazes de ultrapassar os limites definidos pelo mundo universitário. E com isso eu passo à segunda e última parte da minha apresentação, que é o que o Furtado representa para os desafios brasileiros atuais. Eu acho que muita coisa, né? Por isso é que, como explicou a Ana Célia na introdução que fez, eu escolhi como nome da cátedra que eu vou desenvolver na UFRJ a partir do mês que vem, se tudo correr bem, Cátedra Celso Furtado, né? Porque eu acho que a obra do Celso Furtado, o espírito do Celso Furtado, ilumina muito a discussão dos problemas atuais do Brasil. Ponto que a Rosa também já mencionou. Eu diria a vocês, e eu recomendo aos estudantes, professores, inclusive, sobretudo aos mais jovens que estejam nos ouvindo, que tenham contato direto com a obra do Celso, porque o contato com a obra do Celso é um contato energizador, estimulante, sabe? E eu gostaria, nessa cátedra que eu vou desenvolver no Instituto de Altos Estudos, no Colégio de Altos Estudos, dedicar uma parte do tempo ao papel do Celso Furtado na história do pensamento econômico brasileiro, latino-americano e mundial. Embora isso não tenha feito parte do projeto original, eu quero abrir o espaço para tratar disso também, pelas razões que eu acabei de mencionar, né? O Furtado, no início dos anos 90, ele falava muito, a Rosa certamente vai lembrar disso, que nós tínhamos que... Nós estávamos com o problema de uma construção, que o desenvolvimento brasileiro tinha sido interrompido, a construção brasileira tinha sido interrompida. Aliás, Construção Interrompida é o título de um dos livros dele, da época, de 1992. Né? E hoje, no início do século XXI, 40 anos depois da publicação desse livro, 30 anos depois da publicação desse livro, nós temos um desafio que é maior do que esse que o Furtado apontou na época. Nosso desafio hoje é interromper a destruição da economia, do Estado, do potencial de desenvolvimento e da própria nação brasileira. Não é mais só uma construção que foi interrompida. Nós estamos enfrentando um processo de destruição, né? Nós precisamos primeiro parar a destruição,
para então retomar a construção de uma nação soberana, inclusiva e dinâmica. E nesse esforço eu tenho convicção de que a contribuição do Celso Furtado é muito relevante, né? Eu gosto muito, Rosa, de um trabalho dele chamado de 1972, chamado As Aventuras de um Economista Brasileiro, em que ele explica que, eu até cito isso nesse livro que eu lancei no final do ano passado, Brasil não cabe no quintal de ninguém, o Celso recorre à experiência dele de criança e adolescente no Nordeste, no interior do Nordeste, para explicar o que ele chamava de formação de ideias-força. A primeira delas é que a arbitrariedade e a violência tendem a dominar no mundo dos homens. A segunda ideia-força é de que a luta contra esse estado de coisas, vejam bem, exige algo mais do que simples esquemas racionais. E a terceira ideia-força, essa que me parece mais relevante para o nosso momento atual, é de que essa luta é como um rio que passa, traz sempre águas novas, ninguém a ganha propriamente, e nenhuma derrota é definitiva. Fecha aspas. Nenhuma derrota é definitiva, né? E, para terminar, eu gostaria de fazer referência a uma conferência que ele pronunciou na USP em 2000, em que ele se dirigia às novas gerações de brasileiros, né? E eu vou citar essa frase, um trecho dessa conferência a título de conclusão dessa minha apresentação. Abre aspas, para o Celso Furtado. Temos que preparar a nova geração para enfrentar grandes desafios, pois se trata de, por um lado, preservar a herança histórica da unidade nacional. Preservar a herança histórica da unidade nacional. E, por outro, continuar a construção de uma sociedade democrática e aberta às relações externas. Numa palavra, podemos afirmar que o Brasil só sobreviverá como nação se transformar numa sociedade mais justa e preservar a sua independência política. Assim, o sonho de construir um país capaz de influir no destino da humanidade não se terá desvanecido. Obrigado. Obrigada, Paulo, pela sua brilhante fala, brilhante conferência, que deu a todos um enorme anseio de ler o texto, como acho que a Ana Célia aqui colocou, da gente poder ter acesso a essa comparação, que eu acho que, no meu ponto de vista, só mostra o brilhantismo do Celso Furtado. Não sei se a Ana Célia queria fazer alguma consideração. Sempre as histórias são histórias fascinantes, né, o tempo todo. Um dia a gente podia fazer uma live só de contar histórias, né? Eu queria contar algumas histórias, mas não aqui. Algumas histórias de Cambridge, né? Porque tive o privilégio de estar com o Celso Furtado, era muito menina, quando ele estava em Cambridge, no King's College. Então, há várias memórias que poderiam ser relembradas, mas eu queria insistir nessa ideia de que esses textos, né, a possibilidade de ter acesso logo a toda essa publicação nova que está sendo colocada nesse momento, e também a essa apresentação do Paulo, que eu acho que é muito relevante, porque essa comparação eu não tinha visto ninguém fazer, é uma coisa inédita, é realmente uma comparação que não tinha ocorrido a ninguém fazer. Eu achei que foi muito boa essa ideia, e ela é frutífera, né? Enfim, você saca muitas coisas a partir dessa comparação e, sobretudo, das questões finais, né? da formação do Celso, da influência e o impacto que essas ideias terão ainda, né? No pensamento atual, no pensamento para o futuro. Eu acho muito bem colocado. Gostaríamos muito de ter esse texto numa publicação ou em outra, enfim, nos cadernos Celso Furtado, que eu acho que seriam o journal mais interessante para a publicação disso, né? Acho que seria muito bom. Coube a mim fazer algumas colocações para os nossos palestrantes, algumas perguntas. Eu gostaria de
primeiro parabenizar, que lendo um pouco da formação econômica do Brasil, tive a sensação muito do que vocês falaram. Primeiro, uma escrita maravilhosa, assim, é um prazer ler, como ele é claro, não é rebuscado, e essa multidisciplinariedade que foi mencionada tanto pela Rosa quanto pelo Paulo, né? História como política estão ali reunidos, né? Então, a colocação que me vem assim à mente, uma eu já havia antecipado um pouco a Rosa, como uma pergunta, diz respeito, a Rosa já antecipou, dizendo que ele é um teórico do subdesenvolvimento, né? Eu fico pensando se a nossa matriz de desenvolvimento será capitalista, tendo em vista o atual estado socioambiental, né? As questões relacionadas a uma política que hoje a gente sabe no Brasil, agroexportadora, commodities, e com todos os danos que a gente está percebendo ao meio ambiente, às populações, né? E eu gostaria de ouvir vocês quais são esses desafios de um desenvolvimento que a gente chamaria sustentável, né? Eu agradeço se houver faz algum sentido essa minha pergunta, não sei se espelha ou faz algum sentido. Se Rosa quiser falar alguma coisa, depois Paulo. Obrigada, Suzana. Eu acho que eu deixo essa pergunta para o Paulo, porque não, pelo seguinte, eu acho que francamente, quer dizer, eu conheço, digamos, na obra do Celso, eu sei que esta é uma preocupação que vem de longe na obra dele. Quer dizer, em 73, 72, houve um relatório, eu posso te contar um pouquinho da história, mas daqui, digamos, eu posso vir até aqui, mas daqui para frente acho que eu vou pedir para o Paulo responder. Até aqui é o seguinte, quer dizer, em 72 houve um relatório feito pelo Clube de Roma chamado Limites ao Crescimento. E o impacto foi imenso, imenso desse relatório, que foi feito por cientistas sociais, economistas, e fizeram modelizações, quer dizer, tanto do MIT com outras universidades e tal. Era um estudo muito grande mostrando que, em 72, portanto, enfim, há quase 50 anos, que se o mundo continuasse naquela batida de consumo, sociedade de consumo, não haveria mundo que desse. Eu me lembro só de um detalhe, que na época a China era completamente... não havia carros na China, muito poucos, enfim, não era um país motorizado, digamos, era um país da bicicleta, né? E eu me lembro de uma coisa que eles diziam, que se você quisesse levar a países como a China, na época, não sei, a China devia ter já uns seus 500, 600 milhões de habitantes, enfim, por aí, e a Índia também, eu digo, nesses grandes países, se você quisesse levar o nível de consumo, o nível de padrão de consumo, o American Way of Life, digamos, a esses países, você precisaria de 7 planetas. Os recursos naturais de um planeta só não seriam suficientes. Isso é claro que, enfim, são assim, highlights, né, para também chamar a atenção para o relatório. De qualquer maneira, foi um relatório que impressionou muita gente, a Celso também, e foi daí que ele fez esse livrinho com o título de Mito do Desenvolvimento Econômico, que para ele deve ter sido uma espécie de uma violência, porque ele era a pessoa do desenvolvimento econômico, e, de repente, ele tem que reconhecer que não é possível você levar o padrão de consumo, o padrão de desenvolvimento, digamos, dos países desenvolvidos ao mundo inteiro. Não há planeta que resista. Bom, isso eu levo até aqui apenas, quer dizer, eu quero dizer que foi uma reflexão bastante inicial. A palavra pioneiro não é uma palavra que me agrade, mas, enfim, Celso deve ter sido dos primeiros economistas a incluir essa dimensão do custo ecológico no desenvolvimento. E acho que agora o Paulo completa daqui para frente, enfim, eu deixo que Celso morreu para frente.
Paulo, se você quiser falar alguma coisa. Posso lhe pedir para repetir o ponto, que eu perdi um pouquinho o fio da meada? Qual era o seu... Era sobre a questão ambiental, né? Sobre o desenvolvimento sustentável dentro de um modelo agroexportador capitalista. Eu acho que eu não tenho uma lembrança muito nítida da contribuição do Celso Furtado a essa questão, contribuição que a Rosa ressaltou, mas eu não tenho dúvida que, se nós olharmos a obra dele, ela vai ser também inspiradora para tratar desse tema que é crucial para o Brasil hoje, né? Para o mundo e para o Brasil, né? Nós estamos diante de um desafio muito importante, que é desenvolver, preservando o ambiente, né? Preservando as condições ecológicas, e a questão ambiental se transformou numa questão fundamental das relações internacionais do Brasil. As relações internacionais em geral, mas do Brasil em particular, pela singularidade brasileira de ser o país que detém a maior parte da bacia amazônica, né? Da região amazônica, né? Então, o Brasil tem que ter uma estratégia muito bem pensada de desenvolvimento, de tratamento da questão do desenvolvimento sustentável, sabe? É realmente muito importante para o país. O Brasil não estava indo tão mal nesse terreno. Se você olhar as últimas décadas, era uma área em que o Brasil até tinha assumido uma certa liderança, né? E é lamentável ver como o Brasil regrediu nessa área nos anos recentes, principalmente no governo Bolsonaro, né? A regressão é fenomenal e vai cobrar um preço muito grande para a economia brasileira, para a sociedade brasileira e para as nossas relações internacionais. Eu diria, até um pouco mais longe nessa questão do que onde se vai. Eu acho que existe um risco não desprezível de o Brasil abrir o flanco para intervenções estrangeiras, não digo de imediato, mas no futuro, se continuar a adotar essa atitude tosca, primitiva, em relação ao meio ambiente. É claro que o Brasil não tem que comprar os consensos internacionais lock, stock and barrel, né? Sem crítica. O Brasil tem que defender os seus interesses nessa questão como em outros. A Amazônia não é da humanidade, é dos países da bacia amazônica. Sim, e principalmente do Brasil, né? Mas isso não quer dizer que nós podemos nos comportar em relação à Amazônia desconsiderando os efeitos que a nossa ação lá terá não só sobre o Brasil, mas sobre outros países. São preocupações legítimas, que às vezes se misturam com outras preocupações não tão legítimas, como, por exemplo, preocupações protecionistas. No caso notório dos europeus, mas outros também, os nossos concorrentes americanos e australianos no mercado de produtos agropecuários, né? Então, o Brasil tem que ter uma postura nacionalista nessa questão, sim, mas sofisticada e aberto à cooperação internacional. E é exatamente essa postura que é condizente com o legado de Celso Furtado. O Celso Furtado era um nacionalista internacionalista, digamos assim, para usar uma expressão paradoxal. Um nacionalista aberto ao mundo, né? Na tradição do melhor nacionalismo brasileiro, que é o nacionalismo antropófago, né? Que incorpora as influências externas e recria, né? Então, volto a dizer que eu acho que o Celso Furtado, nessa questão também, provavelmente tem muito a nos ensinar, se não em textos específicos, na abordagem dele, na mentalidade, né? No método que ele segue para tratar de questões como essa, né? E essa minha apresentação, ela está parcialmente escrita. Uma parte pequena dela vai sair como artigo na minha coluna da Carta Capital, que circula a partir de amanhã. Como eu sabia que eu ia ter que falar sobre Celso Furtado, eu resolvi escrever, tinha que escrever a minha coluna dessa semana, eu escolhi como tema a comparação com Simonsen, mas eu vou pegar esse texto mais longo que eu usei para fazer essa apresentação e vou escrever, vou botar no papel tudo isso e mando aí para vocês depois. Devolvo a palavra. Obrigada. Só mais, então, uma colocação e depois a gente pode partir para as considerações finais. Essa observação a respeito
da economia política como mote, né? Eu percebi como meu campo não é a ciência política nem a economia, é a filosofia, mas eu percebo na colocação de um certo antecipação da política à economia, pelo menos no início do formação econômica. Eu gostaria de saber se é isso, né? Eu achei brilhante como ele diz que a ocupação do Brasil se ocorreu em função da necessidade de proteção política das eventuais disputas entre as nações europeias pelo território no que hoje se chama América Latina, depois da descoberta do ouro. Achei assim fantástica toda a narrativa é maravilhosa, mas eu acho que ele deixa claro que a motivação para a economia é a política. E aí eu não sei se é essa a leitura correta. Eu gostaria de saber, porque justamente na comparação com Mário Henrique Simonsy, essa econometria parece ser a linguagem usual, né? E às vezes isso até nos afasta da economia. Nesse caso, a pergunta seria para o Paulo especificamente, eu não sei se ele chegou a conseguir ouvir. Ouvi sim, professora. Eu diria o seguinte, que a nossa disciplina, ela até final do século XIX, ela era conhecida no mundo como political economy, né? Era assim que se referia a nossa disciplina, por exemplo, Ricardo, né? John Stuart Mill, né? Marx, né? Do final do século XIX em diante, com a ascensão do pensamento marginalista, neoclássico, é que veio a tendência a usar a expressão economics no lugar de political economy, economia no lugar de política econômica, de economia política. E essa troca de nome não foi casual, é porque houve uma tentativa, a partir de Marshall, Walras e outros, de tornar a economia uma ciência próxima do que se considera ser uma ciência exata, né? Modelada na física clássica, né? E, portanto, mais objetiva, entre aspas, e não politizada. Daí a escolha de tirar fora do nosso título o political. E o Furtado faz parte de uma corrente que resiste a isso, né? Corrente importante de economistas no século XX e que continua entendendo que a nossa disciplina seria melhor caracterizada como economia política do que como economia pura e simples, né? E aí tem aquela frase do Furtado, que eu citei na apresentação e volto a citar. Ele dizia que nunca havia sido apresentado um problema econômico que não fosse, ao mesmo tempo, um problema político. Daí que a economia tem que ser sempre uma economia política, né? E também histórica, levando em conta a dimensão histórica dos problemas econômicos. E também cultural, levando em conta a dimensão cultural dos problemas econômicos, como frisou a Rosa na apresentação inicial dele, né? Então, essa tradição de political economy, de economia política, nesse meu livro, por exemplo, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, os textos sobre economia eu chamei de economia política brasileira e não de economia brasileira, deliberadamente, remetendo a esse nome tradicional da nossa disciplina, que soa um pouco antigo, às vezes, para algumas cabeças, mas que tem uma razão de ser muito forte. E eu tenho a impressão que essa seria mais minha intervenção final, né? Então eu aproveito para dar uma arrematada, professora, e queria dizer a vocês que eu tenho uma ligação muito forte com o Celso Furtado. Eu conheci pessoalmente, estive com ele várias vezes ao longo da vida, nunca tive a sorte de ter sido aluno dele, mas fui, desde muito jovem, um leitor constante do Celso Furtado, e tive vários encontros muito frutíferos com ele, e tenho uma ligação muito forte com ele, tanto tão forte que eu vou dizer a vocês que quando eu comecei a ler aquela passagem final em que ele fala que
nós temos que afirmar que o Brasil só sobreviverá como nação se transformar numa sociedade mais justa e preservar a sua independência política. Assim, o sonho de construir um país capaz de influir no destino da humanidade não se terá desvanecido. Eu até me emocionei, tive que conter um pouco a emoção, e acho que a emoção naquele momento até prejudicou um pouco a leitura dessa frase lapidado, Furtado. Mas é diante disso que nós estamos, né? Nós estamos tendo que recobrar forças para mostrar que aquele sonho de várias gerações brasileiras, que o Brasil seria um país especial, capaz de ter uma mensagem para o mundo, não desapareceu. Obrigado. Obrigada, Paulo, obrigada pelas belas palavras. E eu passo, então, a palavra para a Rosa, para suas considerações finais. Bem, eu nem sei o que dizer, foi tão bonito o que o Paulo falou, foi tão certeiro, um resumo tão bom de quem foi Celso, o que ele pensava, e essa comparação com Mário Henrique Simons é realmente muito boa. Vamos ver, amanhã eu vou ver o seu artigo na Carta Capital desta semana. Eu terminaria apenas dizendo o seguinte, quer dizer, a minha área talvez seja mais ligada à literatura, embora eu não tenha feito literatura como tal, eu trabalho com literatura, e eu li naquele livrinho do Ítalo Calvino, chamado Por que Ler os Clássicos, tem duas razões ali que o Ítalo Calvino aponta por que é que um livro é clássico, por que é que uma obra é clássica. Ele dá 14 respostas a essa pergunta. Por que ler os clássicos? Por que a gente tem que ler os clássicos? Tem duas delas que eu acho que se adequam bastante a certos livros do Celso, não vou dizer a obra dele inteira, mas, digamos, uma bem boa metade da obra dele. Uma delas, diz o Calvino, que o clássico é um livro que nunca termina de dizer aquilo que ele tinha para dizer. Quer dizer, cada vez que a gente relê, ele diz mais alguma coisa que ele ainda não tinha dito. Este é um livro clássico. E outra definição que eu gosto é que ele diz os clássicos servem para entender quem nós somos e aonde chegamos. Eu acho que essas duas, digamos, definições se aplicam a uma boa parte da obra de Celso, e eu termino dizendo, eu acho que eu concordo com o que falou Paulo, o pessoal mais jovem leia Celso, porque é muito mais do que um economista. Eu sou talvez suspeita para falar, mas eu tento falar com bastante distância. Ele tem uma cabeça de fato muito multidisciplinar. Ele falará sempre da parte cultural, da parte social, da parte ambiental, dos problemas da nação, do momento, quer dizer, da política. Tudo isso está incorporado no pensamento, que eu quase me atreveria, eu não vou me atrever a falar uma coisa dessa na frente da Suzana, mas eu quase me atreveria que ele beira a filosofia, no sentido de um filósofo de ter como é que eu posso dizer, um pensamento abrangente e muito querendo sempre explicar as coisas, para saber de onde viemos, nada mais é do que os livros dele, essas formações históricas e econômicas, é um pouco de onde nós viemos, e ele sempre pensou até morrer. Celso morreu de uma parada cardíaca num sábado de manhã, no Rio de Janeiro. Na véspera, ele morreu lá pelo meio-dia, por aí, estava lendo jornal e morreu. Na véspera, ele tinha acabado um prefácio para um amigo dele, enfim, um grande economista português, ele tinha acabado o prefácio na sexta-feira, às 7, 8 da noite, e ali está novamente uma espécie de um apelo à juventude, dizer, olha, tem que pensar, isso tem que passar adiante, agora a nova geração tem que pensar para fazer este país viável. Quer dizer, eu acho que a leitura de Celso vai muito além da economia. Eu acho que vai para quem se interessa por cultura, hoje em dia, por relações internacionais, ciências políticas, enfim, e até por direito. Eu acho que tem hoje em dia quem também na disciplina de direito econômico, eu acho que vale a pena ler Celso, e eu acho um prazer, quer dizer, é bem escrito, é agradável, então a ideia é que fique alguma coisa para quem estiver nos ouvindo, quem vai nos ouvir, que leiam, porque é de fato, não vou dizer toda a obra dele, não digo, mas ele tem uma grande parte de uma obra clássica. Clássico no melhor sentido da palavra, quer dizer, livros aos quais, periodicamente,
convém ler um pedacinho, ou não todo, não reler, evidentemente, mas que dizem de onde nós viemos e para onde nós vamos, ou não vamos, mas eu digo, mas que poderá, digamos, Celso sempre foi de apontar caminhos, né? Ele faz um diagnóstico e depois ele aponta os caminhos. Então, eu acho que é uma leitura muito interessante, e eu gostaria muito se dessa nossa conversa toda eu despertasse em alguém, ou algum jovem despertasse para o pensamento de Celso. Eu agradeço a vocês, enfim, essa mesa, e fico muito feliz da UFRJ ter feito essa homenagem a Celso. Muito obrigada. Obrigada. Antes de encerrar, eu passo a palavra para Ana Célia, diretora do Colégio de Altos Estudos, que também faça suas considerações finais. Eu vou justamente pegar esse gancho que a Rosa deixou, né? De como é importante reler os clássicos. E, sem dúvida, Celso Furtado é um clássico. É o clássico mais importante, talvez, da economia brasileira. E ela tem razão de outros campos, né? Não é só da economia. É muitíssimo mais abrangente. Eu quero terminar dizendo que eu achei formidável essa ideia do Paulo de, numa parte da cátedra, fazer uma reflexão a partir da obra do Celso Furtado, mas especialmente porque o debate sobre o desenvolvimento ele continua, né? É importante perguntar-se o que é ser desenvolvimentista hoje, ou o que é o desenvolvimento hoje, e, sobretudo, o que será ser desenvolvimentista no mundo pós-Covid. Eu acho que esse é um desafio muito grande, e eu acho que é um compromisso do colégio, da cátedra, no sentido de avançar essas questões a partir do pensamento de Celso Furtado, que é a sua grande matriz. Então, isso que eu queria dizer, com palavras finais. Obrigada, Ana Célia. Então, fica aí essa consideração que é ser desenvolvimentista pós-Covid. Vamos todos refletir, eu acho muito boa a colocação, resume muito bem, né, toda essa pequena parte da tarde aqui no Rio, já à noite na França, em Paris. Então, foi um prazer escutá-los, agradeço muito pela oportunidade, agradeço imensamente também o nosso Departamento de Ciência Política pela iniciativa, as professoras Beatriz Bício, Mônica Buchmann e a chefe do departamento, a Thais, por essa oportunidade aí de também estar apresentando aos nossos alunos um pensamento do Celso Furtado que vai para além da economia, como foi dito hoje aqui. Um abraço, fiquem bem e até uma próxima oportunidade.